E aí, gente boa, tudo bem? Poxa vida, como é difícil começar uma semana amargurado, não é? Amargurado com esse time, com esse técnico. Acho que o nosso problema hoje em dia, eu não sei, muita gente acha que não, tem gente que fala, não, tem que prestigiar o Rogério Ceni. Eu tenho ouvido aí os comentaristas, acho que foi sábado, inclusive, ouvi um comentarista dizendo que ainda bem que o São Paulo manteve o Rogério Ceni. Olha, gente, tem coisas que eu fico pensando e eu fico ruminando aquilo, eu fico mastigando. Desde ontem eu estou ruminando esse negócio, sabe? Fica na minha cabeça aquilo. Eu não me conformo com incompetência. E no São Paulo, pelo amor de Deus, né? O São Paulo virou o paraíso da incompetência. Então, se nós começarmos a analisar bem as coisas, nós vamos partir assim, ó. Orejuela é jogador? Não. Mas eu vou falar disso mais pra frente para vocês. Pessoal, quem gostar do meu canal, por favor, eu esqueço sempre de pedir, agora de ontem para hoje que eu comecei a pedir. Por favor, se inscreva no meu canal, tá bom? Não custa nada, é só você dar um toquinho aí na inscrição, aí fazer a inscrição. Se não quiser, né, receber os vídeos, não precisa nem acionar a sinetinha, só para dar uma força mesmo, e você sabe que o canal está aqui. Quando você quiser, você vem e assiste. Outra coisa, se puder, se gostar, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Pelo menos deixa a sua opinião, entra no chat lá, comenta, que a gente sempre responde a todo mundo que vai no chat. E se eu não responder, por favor, veja o vídeo da frente, que eu às vezes esqueço, passo o tempo, né, vai ficando, mas eu tento responder todo mundo. Um grande abraço aos meus inscritos aí, o Toguchi, forte abraço para você, tá bom? Exídio, grande abraço para você também, pessoal que estava participando aí. Márcio Souza, abraço. Pessoal, é o seguinte, eu analisando aí, pensando nesse jogo de ontem, eu até admitia e achava que os três deveriam jogar junto, o Maia, o Mendes e o Nestor, neste jogo de ontem. E o Nestor é porque eu sei que o Pardal não tira ele do time. O nosso Einstein de meia tigela aí não consegue tirar ele do time, né? É sempre o Nestor. Todo mundo tem que fazer rodízio, todo mundo fica no banco, tem problema com o estrangeiro, mas o Nestor não. O Nestor é todo jogo, a gente tem que suportar o Nestor. Eu não preciso dizer para vocês que ele vai queimar o Nestor igual ele fez com o Igor Gomes, né? Daqui uns tempos o Nestor vai embora, não paga nada também, ele está queimando o Nestor. Mas, de qualquer forma, quando ele colocou ontem o Nestor, o Pablo e o Mendes junto, eu achei que ele ia fazer o seguinte, ele ia colocar o Maia como primeiro volante, o Mendes como segundo volante para armar esse jogo e o Nestor no meio campo. Achei isso. Só que, com o andamento do jogo, a gente foi notando que quem estava de primeiro volante era o Mendes. Justo o Mendes, que tem o melhor passe deles todos aí, dos três, que sabe jogar para frente. O jogo do Mendes é para frente, ele dá passes para frente. E ele joga o Maia e o Nestor pelos lados, para armarem o jogo pelo lado do campo. Um na esquerda, outro na direita. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Renato Augusto joga muita bola, dominou o meio campo ali, ninguém marcando ninguém direito, ninguém passando nada direito. E a coisa foi assim. E do lado de lá, na lateral direita, a gente viu o Orejuela, que não é jogador de futebol. Ele deveria ser aí porteiro de casa noturna, alguma coisa assim, né? Alguma coisa desse tipo aí, ou uma outra coisa qualquer. Escolha o que você quiser, a profissão que você quiser para ele, aí você escolha, né? Pode ser até um advogado como eu, mas jogador de futebol não. Eu jogo melhor que ele na lateral. Para fazer o que ele faz, eu faço.
E ainda nós contamos com a colaboração de outros aí, né? Que entregaram a paçoca na hora que mais precisava. O Alan Franco, por exemplo, deixou o Roger Guedes ali no cantinho da bandeirinha, quase na linha de fundo, entre a linha de fundo, né, e a linha lateral, deixar o cara escapar com a bola num toquinho. Olha, a bola podia até ter passado, né? Mas o cara não. Fosse um outro jogador das antigas do São Paulo, um outro zagueiro, o Lugano, por exemplo. O Lugano atropelava esse cara, né? Um Ronaldão, queria ver, mesmo o Oscar do São Paulo, nunca faria aquilo ali. Se fosse o Arlindão, então, antigo, hein? O Arlindo jogava esse homem lá, não tem alambrado ainda, mas jogava lá no fosso. Então, houver essas bobeiras aí, e aí, né, nosso técnico fraquíssimo, como é que faz, né? Agora, você acha que o Rogério vai bem no São Paulo, que ele está montando um time legal? Você acha que o São Paulo foi bem ontem? Olha, o Rato ficou preso lá na esquerda, jogando, né, do lado direito, mas ele tem o pé esquerdo, ele precisa vir para dentro, né? Não vai para a lateral, né? Ele não corre para a linha de fundo. Então ele pega a bola, dá uma rodada ali, vira um pouco ali, faz saracoteia um pouco ali e pá, vira de costa e devolve a bola para o nosso meio campo, Maia ou Nestor, né? Aí a bola vai para trás. O único que toca essa bola para frente, perpendicularmente, o único cara que faz isso é o Mendes. Mas vejam bem, nós estamos com um cara que está ali na lateral direita que não é jogador, o Orejuela não é jogador. O Wellington vem mal, né? Não que eu queira de volta o Reinaldo, hein? Pelo amor de Deus, num jogo que nem ontem, o Fagner tinha acabado com o Reinaldo. O David, eu já disse que o David é o nosso novo Pablo. Vocês esperem, vocês aguardem, vocês vão ver que o David vai ser o nosso novo Pablo. Que nós vamos querer ver ele longe do São Paulo. Ou o nosso novo Tchê. Esperem para você ver. Depois eles falam, a torcida que acaba com o jogador do São Paulo. A torcida que faz o jogador jogar mal. Não, não é não. Não é não. Esses camaradas, é muito fácil pegar os times pequenos que eles estavam pegando aí e jogar bola. Eles têm que jogar bola nesses jogos aí, né? Um jogo de rivalidade, um majestoso. É assim que eles têm que jogar bola. É isso que a torcida do São Paulo quer. Ontem, se você me disser que o Rogério Ceni foi bem, eu vou dizer para você que você não entende absolutamente nada de futebol. Nada. E você não está prestando atenção no que está acontecendo. Senão nós vejamos bem. Olha só. Quem é o técnico do Flamengo, o melhor time, o melhor elenco do país disparado? É brasileiro? É um português. Quem é o técnico? Quem é o técnico do Palmeiras? Sem dúvida, campeão da Supercopa, e agora, essa semana, né? Supertaça do Brasil, acho que é esse o nome do torneio aí. Português. Quem é o técnico do Atlético Mineiro, que tem, né, um timaço, que tem dinheiro para gastar? Se bem que não é do Atlético, são os benevolentes que tem lá. Mas quem é o técnico? Kudê, argentino. Então nós temos aí, né, 2 portugueses e um argentino aí nos 3 times que tem melhor elenco do país, nos que tem mais dinheiro para gastar. É isso, são os 3 melhores. Alguém disse que não são os 3 melhores times do Brasil, esses 3? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e que tem mais dinheiro para gastar. Agora, se eles têm dinheiro para gastar e trazem estrangeiros, por que nós trouxemos o Ceni, que quase não tem experiência? Ele passou pelo Fortaleza, um trabalho que foi dito como maravilhoso, sensacional no Brasil inteiro. Fortaleza nunca tinha chegado a
a campeonatos internacionais como Sul-Americana, Copa, Libertadores e tal. Foi uma bela classificação no brasileiro, sem dúvida, né? Mas olha bem, se hoje o Ceni falar assim, Fortaleza, eu quero voltar aí. Você acha que os torcedores do Fortaleza, diretoria, vão querer o Vojvoda que está lá ou vão querer o Ceni? Você no São Paulo gostaria de ter o técnico do Fortaleza ou o Ceni? Acho que não preciso responder, né? O Flamengo quer o Ceni de volta? Eles falam bem do Ceni lá? O Cruzeiro quer o Ceni de volta? A primeira passagem do Pardal pelo São Paulo foi boa? Esses são os trabalhos do Ceni. Então, se o Ceni é um grande técnico, eu tô louco então, né? Eu tô maluco. E outra coisa, o Ceni, a gente sempre fala isso, você já tá batido, né? Fala assim, o Rogério Ceni, como ídolo, eu não tenho o que falar dele, mas como treinador, não é aquelas coisas, tal, eu não gosto, é um pardal, esse não sei o quê. Não, eu vou falar uma coisa para você, né? Vou falar uma coisa. Os outros times têm técnico, né? E nós temos Rogério Ceni. A gente não falava assim, os outros times têm goleiro e nós temos Rogério Ceni. Hoje nós vamos falar, os outros times têm técnico e nós temos Rogério Ceni. É o que bem acontece. É o que bem acontece no São Paulo. Então, nós estamos aí passando por uma fase terrível, a coisa continua a mesma coisa, sempre não muda. O São Paulo precisa de um treinador estrangeiro, eu prefiro um treinador estrangeiro, porque não fica muito, sabe? Não fica muito contaminado com as coisas aqui dos brasileiros, que é sempre essa mesma coisinha. Agora o Rogério Ceni, ele acha que ele está treinando Fortaleza. Fica trazendo esses jogadores meia boca aí, que na hora H, vai acontecer como aconteceu na decisão do Sul-Americano. A gente viu ontem. Agora, quem foi melhor ontem? Foi o Rogério Ceni ou foi o treinador do Corinthians? É claro que há diferenças de valores individuais, eu sei disso. Mas quem foi melhor? Mas o São Paulo amassou o Corinthians, mas fez gol? Fez um no segundo tempo, né? Chorado. Agora, vejam só, o Corinthians deu 2 chutes a gol, foi 2 gols, ganhou, foi embora. O Corinthians jogou daquele jeito, o técnico escolheu jogar daquele jeito. O técnico não ficou desesperado, botando todo mundo no ataque para ir para cima do São Paulo. Não, São Paulo, o técnico corintiano simplesmente esperou, sabia que ia acontecer aquilo. E não é que o São Paulo tenha jogado muito mais, não. É que o técnico do Corinthians tinha estratégia. Ele armou o time daquele jeito. Coisa que o Rogério Ceni não sabe fazer, né? Então vão lá os outros e marcam os gols. Agora, uma coisa que precisa parar de acontecer no São Paulo, e que isso é uma mania do Rogério Ceni, a gente sabe disso, pôr no time só quem é amigo dele ou quem ele indicou. Isso precisa parar de acontecer. Se não, isso daí, o Rogério ele tem mania de falar que ele quer vender ou quer produzir jogador, subir jogador da base. Não adianta nada ele fazer isso quando, por exemplo, ele queima um Galopo. O Galopo foi a contratação mais cara do São Paulo. Ele está queimando o ativo dele. O cara faz 2 gols num jogo, no outro jogo ele nem relaciona o cara. Ele não assistiu o treino? Ele não assistiu o treino, não? Ele não viu o Orejuela, não tem condição de ser jogador de São Paulo. Pelo menos eu já dizia antes do jogo. Pode ver o vídeo que eu fiz antes do jogo de ontem. Eu dizia que o Orejuela não é jogador de futebol. E eu não assisto os treinos. Eu assisto os jogos. Agora, se ele não joga nada contra os times pequenos do interior, como é que ele vai jogar contra o Corinthians? Agora, o Rogério não consegue observar os treinos? É isso? Porque ele já me deu bastante visão de que ele não é treinador porra nenhuma. É um péssimo treinador, um mau treinador. Ele se acha. Quando eu digo péssimo e mau treinador, eu digo o seguinte, tecnicamente, nada contra a pessoa dele, nada contra ele ser ídolo. Mas enquanto desenvolvendo o trabalho profissional de treinador, ele é péssimo. Ou não. O último jogo do São Paulo contra o Corinthians, e o Corinthians não consegue ganhar dentro da arena do Corinthians lá, né? De jeito nenhum. Não tem jeito, São Paulo não consegue ganhar lá. O São Paulo estava matando o Corinthians no primeiro tempo. Estava 1-1. O time estava ótimo. O Rogério Ceni no intervalo fez 3 modificações. O Corinthians
empatou o jogo, o São Paulo piorou, ficou horrível, o Corinthians empatou o jogo e por pouco, mas por muito pouco, porque fomos amassados o segundo tempo inteiro, o São Paulo não saiu dali com uma derrota, com o placar ganho na mão. Agora, se o Rogério está agindo igual o Tite, né? Está começando a agir igual o Tite. O Tite é outro que joga os amigos dele. Ele não colocou lá o Tantan, que o Jova fala, né? Abraço, Jova. Ele não colocou o Daniel Alves para jogar? Você contrataria o Daniel Alves para o seu time hoje? Contrataria? Não, ninguém. O cara já está aposentado, bem dizer, né? Então, veja só. Ele não tem poder de observação, ele não sabe montar esquema tático, ele não sabe extrair do jogador o melhor, ele não é técnico, ele é goleiro ainda, ele continua sendo goleiro, né? Eu acho que ele continua sendo goleiro. O Tite só joga com ele os amigos dele, como o Daniel Alves. Se o cara pode jogar aqui, tá jogando um bolão, arrebentando aqui no seu clube, estourando aqui. Ele não convoca para a seleção brasileira. Só que se o cara for contratado por qualquer time da Europa e chegar lá, desceu do avião, está o Tite na escada para convocar ele, porque agora ele está na Europa. Vai entender esse cara? É brasileiro, esse é o pensamento de brasileiro. É por isso que hoje eu defendo também, na seleção, eu defendo que se contrate um técnico estrangeiro. Eu defendo isso. Então a gente tem que acabar com esse negócio aí, sabe? 55 mil pessoas no Morumbi produziram 3 milhões de renda. 3 milhões de renda. Mas esses 3 milhões nós temos que pagar o senhor Orejuela, que custou 13 milhões, comprado pelo Rui Costa, né? O Rui Costa, hein? Que negociação da China, hein, Rui Costa? Em Casares. Seu assessor aí, ó. Que negociação da China esse cara fez, hein? Eu não sei como é que enfiaram esse bonde no São Paulo. Eu não sei, será que alguém nunca foi assistir o jogo do Orejuela? Não sabia que ele era assim? Eu sabia, todo mundo sabia. A torcida do São Paulo sabia. Todos os comentaristas sabiam. Então, é essas coisas, essa incompetência generalizada. Vai lá um camarada do futebol, compra um jogador que não joga absolutamente nada. Ô Maurício, eu pergunto para você, passou pelo seu crivo isso daí? Eu não acredito que você viu isso aí antes. Eu não acredito. Passou pelo crivo de quem essa compra aí? Né? Então, é uma incompetência de gastar 13 milhões num camarada que não sabe tocar a bola, não sabe fazer um passe certo, não sabe um cruzamento, não consegue marcar ninguém. Essa incompetência que precisa acabar no São Paulo. E não venha me falar, transformar em SAF. SAF não adianta nada, gente. Adianta se as pessoas que estiverem administrando o clube forem competentes. Isso daí tanto faz, não é a nomenclatura que vai mudar muita coisa não, tá? Então essa história de jogar quem o Rogério Ceni é amigo da panela dele e quem ele indicou, ele queima esses ativos que o São Paulo tem. Por exemplo, o Galopo foi um cara caríssimo, o Neves foi um cara caríssimo. Ele deixa os caras fora, não relaciona, não faz rodízio, não houve planejamento para contratar, e hoje a gente tem 8 estrangeiros, mas teria que haver um planejamento para esse pessoal jogar, porque não relaciona, o cara fica parado, o jogador fica parado. Depois de uma eventual contusão, alguma coisa de alguém, dessas posições, desses jogadores, aí tem que colocar o cara sem ritmo de jogo, porque ele está parado. Então está tudo planejado errado. Então isso para mim não é técnico. Isso para mim não é técnico. Isso é um curioso. O Rogério Ceni é um curioso ainda do futebol. Ele precisa estudar muito para ser técnico. Muito, muito, muito. Ele só deu certo no Fortaleza, né? Então eu continuo repetindo. Os outros times, né? Os outros times têm técnico. Nós temos o Rogério Ceni, o goleiro ainda. E é isso que mata o São Paulo. E se não mudar o São Paulo com o Ceni, não adianta, o São Paulo não vai mudar também, vai continuar essa porcaria de sempre. Fora Ceni. Tchau, gente.
Aí quem não gostou, tem uns jornalistas aí, uns youtubers, né? Principalmente jornalistas, que adora passar pano no São Paulo. Adora passar pano pro Casais. Adora passar pano pro Belmonte. Olha, gente, o Casais está tentando fazer uma boa administração, não tenho muito o que falar, não, parece que ele está indo bem. Agora vejam só, a gente não pode esconder as coisas erradas que fazem. Quando está errado, entendeu? Não é por uma entrevista que você vai deixar de falar. Conselho, hein? Tchau, pessoal. Passem bem. Desculpe aí por eu estar meio chateado, porque eu já estou chateado mesmo, viu?